Kleber, gravando. Tá. Irmãos, então vamos falar hoje sobre o milênio. Quando nós estudamos Apocalipse, a gente estudou sobre o milênio. Só que lá nós focamos mais no milênio de acordo com o nosso ponto de vista da Igreja Reformada, não é? Hoje, como a gente está estudando escatologia, vamos falar sobre o milênio de acordo com os 4 pontos de vista que existem sobre o milênio, não é? Ou seja, não vamos falar só sobre o nosso ponto de vista, vamos falar também sobre o ponto de vista dos outros grupos, não é, que creem no milênio, só que de forma diferente da nossa, tá? Então, quero começar dizendo o seguinte para os irmãos guardarem os conceitos, né? Primeiro, o que é milênio? Milênio é um tempo que pode ser literal ou figurado. Por que literal? Se for literal, são 1000 anos, literalmente, né? Isso é uma posição. Ou é simplesmente um tempo figurado. Não seria literalmente 1000 anos, seria um longo período, não necessariamente 1000 anos, mas que é chamado de milênio, tá? Então, é um tempo literal ou figurado em que Cristo reina sobre o mundo. Isso é milênio, tá? Resumindo, é um tempo literal ou figurado em que Cristo reina sobre o mundo. Ok. Só que existem 4 posições sobre o milênio. Existem os pré-milenistas históricos, existem os pré-milenistas dispensacionalistas. Calma que eu vou explicar, tá? Existem os pós-milenistas e existem os amilenistas, que somos nós. O que quer dizer cada uma dessas expressões? Todas elas, irmãos, têm a ver com a volta de Cristo. Se você acredita que Jesus vai voltar antes do milênio, então você é pré-milenista. Tá vendo como é que tem a ver com a volta de Cristo, né? Se você acredita que Cristo volta antes do milênio, né, pré-milênio, então você é pré-milenista. Se você acredita que Jesus volta após o milênio, então você é pós-milenista, né? Então tudo tem a ver com como você acredita que vai ser a volta de Cristo. Quando que vai ser a volta de Cristo? Ah, eu acho que Jesus vai voltar antes do milênio. Antes do milênio. Ah, se você acha que ele vai voltar antes do milênio, você é pré-milenista. Ah, eu acho que Jesus vai voltar depois do milênio. Se você acredita que ele volta depois do milênio, você é pós-milenista. Então, resumindo, é isso, tá? Agora vamos ver cada um desses pontos de vista e ver a diferença de cada um deles, tá? No final eu volto a falar sobre a nossa posição, ok? Para a gente fechar. Então vamos lá, começando com Isaías, capítulo 2. Por que tem essa discussão toda? Vou mostrar para os irmãos por quê. Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim, irmãos: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Agora preste atenção em Isaías capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que interessante. Aqui está falando sobre um período, né? Um período de paz, um período maravilhoso. Cristo vai estar reinando aqui sobre os povos, ele vai julgar entre as nações não vão guerrear mais e tal. Aí é o seguinte: as pessoas que acreditam que esse milênio, esse governo de Cristo, vai ser aqui na Terra, né? Eles falam assim: isso não aconteceu ainda. Esse milênio não está acontecendo ainda. Por quê? Porque a gente não vê esse negócio de acabar a guerra, as nações continuam guerreando, continuam lutando. Então eles falam assim: olha, isso vai acontecer no futuro. Cristo vai voltar, e quando ele voltar,
ele vai começar esse milênio. Então, essas pessoas elas são pré-milenistas por quê? Porque elas dizem que Cristo vai voltar antes do milênio, claro, né? E então ele vai começar o milênio, que seria esse período de paz na Terra, não é? Que ele vai governar e tal. Tudo bem. Nós, que somos reformados, nós falamos o seguinte, gente, esse período de paz na Terra, como diz aqui, isso só vai acontecer no novo céu e na nova terra. Não tem como isso acontecer neste mundo antes, não é, de começar o novo céu e a nova terra. Aí eles vêm e falam assim para a gente, vai ler a Bíblia. Olha só como é que eles são ousados. Vai ler a Bíblia. Porque se você olhar Isaías capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, nos últimos dias. O que é que eu venho ensinando para os irmãos todo esse tempo? Que a expressão nos últimos dias, ela se refere à era da igreja, não é verdade? Nos últimos dias. Porque se você for lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, ó, nestes últimos dias, então, na cabeça do autor de Hebreus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Se nós já estamos vivendo nos últimos dias, aí eles vão lá em Isaías 2 e falam assim, tá vendo, Kleber? Ó, diz assim, Isaías 2:2, nos últimos dias. Então, essas coisas aqui, ó, de não haver mais guerra e tal, é para acontecer na era da igreja. Não é para acontecer no novo céu e na nova terra, não. É isso que eles falam. E aí querem dizer que a gente está errado. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Quem gosta de ler comentário bíblico, a nossa editora Cultura Cristã, ela tem um comentário bíblico excelente, que é esse aqui, que fala sobre Isaías. É um catatal, ó. Se vocês olharem aqui, grosso, né? E esse aqui é o primeiro volume. Na verdade, são 2 volumes. Então, quem gosta de ler, aqui, ó, Isaías. Se você for lá no capítulo 2, que eu estou lendo aqui para os irmãos, no capítulo 2 desse comentário, ele diz assim sobre esse versículo 2 dos últimos dias. Ele fala assim, ó, essa expressão traduzida por últimos dias, ela pode ser traduzida como em dias futuros ou pode ser traduzida como depois destes dias. Ou seja, essa expressão nos últimos dias aqui em Isaías, ela não quer dizer necessariamente a era da igreja, não. Pode ser simplesmente um tempo futuro, não é? Então, essa informação já põe por água abaixo essa ideia aqui, não é? Para nós, toda vez que a Bíblia fala, em qualquer texto, né, sobre uma época de paz, uma época maravilhosa, uma época em que o leão vai pastar com o cordeiro, que não vai haver mais guerra e tal, para nós, esses textos estão se referindo a quê? Ao período do novo céu e da nova terra. Para nós é assim. Para outros grupos, os outros grupos, não. Esse é um período que vai acontecer aqui na Terra, antes do novo céu e da nova terra. Vamos olhar um outro texto aqui, ó. Isaías, capítulo 11, é um outro texto. Tá? Isaías, capítulo 11, olha que interessante. A partir do versículo 4. Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Continuando. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Aí, se você for lá para o versículo 9, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu pergunto para os irmãos, isso aqui, vocês acham que vai acontecer na terra aqui, antes do novo céu e da nova terra? Os reformados não acreditam nisso. Para nós,
Essas coisas maravilhosas, extraordinárias, lindas, essas coisas só vão acontecer no novo céu e na nova terra. Kleber, então, nós acreditamos no milênio ou não? Nós acreditamos no milênio, mas para nós, o milênio já está acontecendo hoje, agora. Porque eu não falei que o milênio é Cristo reinando sobre o mundo? Pois é. Eu pergunto para os irmãos: Cristo já não está reinando sobre o mundo? Essa é a pergunta. Já. Cristo já não está reinando sobre o mundo? Aí você vai lá em Mateus, no final do Evangelho de Mateus. Eu estou mostrando os textos para os irmãos verem de onde que a gente tira essas coisas que a gente afirma, tá, irmãos? Então, se você olhar lá no final do Evangelho de Mateus, depois que Jesus ressuscita, ele fala assim, Mateus 28, versículo 18. 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu pergunto para os irmãos: Cristo já não está reinando? Está. Com certeza. É esse que é o problema das outras posições em relação ao milênio. Eles pensam que, já que o milênio é um período em que Cristo está reinando, como eles não estão vendo Cristo reinando sobre o mundo, eles pensam assim: isso vai acontecer no futuro, porque Cristo não está reinando. Cristo não está reinando. Então, Cristo vai ter que vir, né? Vai ter que vir, estabelecer o milênio e reinar sobre o mundo, porque ele não está reinando ainda. Eu quero dizer o seguinte: esses irmãos, com todo o respeito, eles estão enganados. Cristo já está reinando hoje. Ele colocou debaixo dos pés os principados e potestades. Cristo reina sobre o mundo está debaixo do governo de Cristo e ele está conduzindo tudo para a consumação final. É essa a nossa crença, é essa a nossa fé, tá, irmãos? Então vamos lá, tratar de cada um desses outros posicionamentos. O primeiro posicionamento que eu falei para os irmãos é o pré-milenista dispensacionalista. Kleber, que palavra esquisita é essa? Pré-milenista dispensacionalista. Por que dispensacionalista? É porque, irmãos, esses pré-milenistas aqui, as características deles são as seguintes. Primeiro, Jesus vai voltar antes do milênio, né? Então ele vai voltar e vai começar a reinar na Terra. Essa é a posição deles. Eu já expliquei para os irmãos que isso, para nós, não tem base. Não tem base. Além disso, eles também dizem que Deus dividiu a história da redenção em 7 dispensações. O que são dispensações, Kleber? Dispensações são estágios da história da redenção. Eles dizem, por exemplo, que o primeiro estágio, a primeira dispensação, é a dispensação da inocência. Que período foi esse? Foi o período lá no Éden. Eles chamam isso de primeira dispensação. Eu vou dizer para os irmãos por que isso tudo aí é papo furado. Vou dizer, calma aí. Eles dizem que o segundo estágio, a segunda dispensação, é a dispensação da consciência. Quando é que foi? Foi quando houve a queda. Aí começou a dispensação da consciência. O homem passou a ter consciência de pecado. Irmãos, prestem atenção. Se isso fosse verdade, então a consciência só existiu durante esse estágio. Mas não é verdade. Nós sabemos que desde a queda, o homem tem consciência do pecado até hoje. Até hoje. Isso não está limitado a um estágio, a uma dispensação. Desde a queda, o homem tem o conhecimento do bem e do mal. Vocês estão entendendo? Desde a queda, ele passou a ter o conhecimento do mal de forma experiencial. Por quê? Porque ele se tornou pecador. Ele se tornou pecador. Isso não está restrito a uma dispensação, a um estágio, né? A terceira dispensação, que eles dizem, é a do governo humano. Ela durou do dilúvio até a chamada de Abraão. Ora, meus irmãos, quem lê a Bíblia sabe muito bem que do dilúvio até a chamada de Abraão
houve o governo da época de Noé, houve o governo da época de Terá, pai de Abraão, mas até hoje os governos humanos existem. Até hoje. Como é que eu vou dizer que a dispensação do governo humano durou esse período? Ela dura até hoje. Ela dura até hoje. Isso não tem sentido. Olha, a quarta dispensação, eles dizem que é a dispensação da promessa. Ou seja, Deus fez uma promessa, né? E essa promessa, ela durou da época de Abraão até o Sinai. Meus irmãos, essa promessa foi dada lá na época de Abraão. Mas essa promessa, nós tomamos posse dela até hoje. Até hoje. Não é à toa que quando o pastor vai batizar, às vezes ele fala assim, ó, fulano, filho da promessa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos beneficiados pelas promessas que Deus fez no passado. Isso não está restrito a uma dispensação, a um estágio da era da redenção, né? Da história da redenção. Isso sempre vai valer. A promessa de Deus, né? Que ele fez no passado, ela sempre vai valer para todas as eras. Outra dispensação que eles dizem, a dispensação da lei. Eles falam que essa época foi do período do Sinai até Cristo surgir. Ou seja, a dispensação da lei, ela dura todo o Velho Testamento. Sabe o que eles falam? Alguns falam que nessa época o que valia era a lei. Meus irmãos, que besteira é essa? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nunca o homem foi salvo pela lei. Eles dizem que do Sinai até Cristo, ou seja, durante toda a época do Velho Testamento, toda a época do Velho Testamento, o que valia era a lei. Isso é tão enganoso, meus irmãos, sabe por quê? Se o que valia era a lei, por que havia sacrifício de animais? Por quê? Se o homem era justificado pela lei, por que ele sacrificava animais? Meus irmãos, o homem nunca foi justificado pela lei. O homem sempre foi justificado pela graça. O que é a salvação pela graça? Não é alguém morrer no lugar do homem? E esse alguém é Cristo? Pois é. Durante o Velho Testamento, quando o homem pecava, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sacrificar um animal. Por quê? Porque em vez de o homem morrer, quem morria no lugar dele era um animal. E o animal simbolizava quem, Kleber? O animal simbolizava Cristo. É por isso que tanto o crente do Velho Testamento quanto o crente do Novo Testamento, ele é justificado pela graça, não pela lei. No Velho Testamento, ninguém morreu justificado por suas obras. Ninguém. Todos foram justificados por graça. No Velho Testamento, o animal morria no lugar da pessoa, porque o animal simbolizava Cristo. E é por isso que a pessoa era salva. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, aquele que simbolizava o Cordeiro no Velho, Cristo, né? A gente fica sabendo claramente que é ele que morre por nós. Então, esse negócio de era da lei, isso é papo furado. Nunca houve era da lei. Nunca. Tá? Aí eles dizem que houve também a dispensação da graça, que dura durante toda a era da igreja. Né? As pessoas são salvas pela graça. Acabei de falar para os irmãos. Isso não existe. O homem é salvo pela graça desde a queda. Ele é salvo pela graça. Se vocês olharem lá em Gênesis capítulo 3, fala lá, quando o homem e a mulher caíram em pecado, Deus anunciou o proto-evangelho. O que é isso, Kleber? Proto-evangelho. É a primeira semente do evangelho. Deus falou assim, olha, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o seu calcanhar. Ali já foi o primeiro anúncio da boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus providenciou o Redentor. Isso foi lá em Gênesis 3. Esse negócio de graça, Jesus Cristo, isso não é coisa do Novo Testamento. Isso começou lá na queda, o anúncio do nosso Salvador. Tá vendo? E aí eles dizem que a última dispensação, o último estágio, é o estágio do reino,
que é esse estágio? É o milênio terreno. Eles falam que é o milênio terreno, né? Pois bem, esses pré-milenistas dispensacionalistas, acreditem ou não, é o maior grupo do mundo inteiro, né, que defende esse milênio aí. É o maior grupo. Então, se você for procurar os crentes em geral, a maioria crê nisso aqui. Aí você fala, tá falando sério? Tô falando sério. Creio nisso aqui, né? Ah, como é que eu vou identificar para saber se é esse grupo mesmo? É muito fácil. É o grupo que inventou a história do arrebatamento secreto. É o grupo que inventou a história do arrebatamento secreto. Quando é que esse grupo surgiu, Kleber? Esse grupo surgiu no começo do século XX. Um teólogo chamado John Derby, ele teve uma visão. Ah, não, visão? É isso mesmo, meu irmão. Agora segura. Começou, vamos até o final. Ele teve uma visão e nessa visão veio tudo. Veio o arrebatamento secreto, veio essa divisão da história da igreja, da história da redenção em 7 dispensações, veio tudo na revelação, né? Ah, onde é que eu acho para ler sobre isso? É só você procurar Deixados para Trás, a coleção Deixados para Trás, é uma série, né, de livros do Tim LaHaye. Aí você vai ler isso. É só você alugar um filme bíblico, né, que fala sobre arrebatamento. Quase todos, 90%, fala nessa linha aqui, ó. Vai nessa linha, tá? Ah, então, para você identificar esse grupo, guarda o nome deles, hein? São os pré-milenistas dispensacionalistas. É esse grupo aí, tá? Para você saber. É a maioria. São os pentecostais, são os neopentecostais, tá? Então, quem se salva aí desse grupo que não acredita nisso, Kleber? Quem? Irmão, infelizmente, os que se salvam assim, que não acreditam nisso, são os reformados. O resto do mundo é como se estivesse contra nós nessa posição, entendeu? Infelizmente é isso. Então, vamos agora para o outro grupo. O outro grupo são os pré-milenistas históricos. Qual é a diferença, Kleber? Bom, primeiro a semelhança. A semelhança é que eles dizem que Cristo volta antes do milênio, né? Ele vai ter que voltar e estabelecer um reino de 1000 anos aqui. E nisso eles são iguais, pré-milenistas. Agora a diferença, os pré-milenistas históricos, eles não creem nesse papo furado de arrebatamento secreto, eles não creem nessa história de dividir a era, né, da redenção em 7 dispensações, eles não acreditam nisso, tá? Então, eles seriam mais, vamos dizer assim, mais dentro da Bíblia, né? Uma postura mais bíblica, tá, irmãos? Quem é que é pré-milenista histórico? Kleber, me dá um exemplo aí. Os batistas, de forma geral, tá, irmão? Os batistas, de forma geral, eles são pré-milenistas históricos. Eles pensam que Jesus vai voltar, vai estabelecer o milênio, mas o resto eles não acreditam. Negócio de arrebatamento secreto, nada disso. Eles não acreditam, tá? Beleza. Vamos agora para o pós-milenismo. O que eu falei para os irmãos sobre a diferença entre pré e pós-milenista? O pré-milenista, eu não falei para vocês que ele pensa que Jesus vai voltar antes do milênio? Né? Vai voltar antes do milênio. O pós-milenista já é diferente. Ele pensa que Jesus volta depois do milênio. Depois do milênio. Então, o pós-milenista, o que ele diz? Ele fala o seguinte, meus irmãos, olha, dentro da era da igreja, quando chegar no final da era da igreja, o mundo vai ser praticamente todo evangelizado. Olha o que eles falam. Vai ser praticamente todo evangelizado. Vai ser uma maravilha. No final da era da igreja, quase todo mundo vai ser crente, não vai ter problema, não vai ter perseguição, não vai ter não sei o quê, negócio de tribulação, não vai ter nada disso, vai ser só maravilha. Aí você fala assim para mim, Kleber, esse povo deve estar doido. Como é que ele vai dizer que no final da era da igreja vai ser só maravilha, se a Bíblia diz que vai haver princípio das dores, vai haver grande tribulação, vai haver anticristo? Como é que eles dizem um negócio desse, Kleber? Aí eu vou te falar uma coisa, meu irmão, se prepara.
Senta na cadeira para você ouvir essa. Eles dizem tudo isso porque, para eles, anticristo, grande tribulação, né, tudo de ruim, já se cumpriu no primeiro século. Para eles, para esses pós-milenistas, tudo isso já se cumpriu no primeiro século. O anticristo já veio no primeiro século, era o Nero. A grande tribulação já aconteceu no primeiro século, foi aquela perseguição aos crentes. Lembra que jogava os crentes nas arenas para ser comido pelos leões e tal? Eles falaram que tudo isso já se cumpriu no primeiro século. Todo texto da Bíblia que fala sobre coisa ruim que vai acontecer, eles falam assim, ó, já se cumpriu no primeiro século. É por isso, presta atenção, é por isso que os pós-milenistas, eles são chamados também de preteristas. O que é pretérito? Pretérito não é passado. Eles são chamados de preteristas porque todo texto ruim, eles dizem que já se cumpriu no passado. Por isso eles são chamados preteristas. Fica fácil, Né? Então vejam só, irmãos, que coisa, hein? Para eles, Jesus volta após o milênio. Mas quando é que é o milênio para eles? O milênio é no final da era da igreja e vai ser uma época de paz e maravilha, vai ser uma coisa, uma beleza, né? Aí você fala, Kleber, me fala aí, quem é esse grupo para eu identificar? Meu irmão, eu tenho até vergonha de dizer isso para você, mas esses pós-milenistas aí, né, eles são reformados como nós. Mas é um grupo menor de reformado, tá? É um grupo menor, mas eles são reformados também. Olha que coisa triste, né? Coisa triste você ver reformado tendo uma posição dessa vergonhosa. Porque você pegar todos aqueles textos que falam sobre coisas ruins que vão acontecer e dizer que já se cumpriu tudo no primeiro século, meu irmão, haja paciência. Aí você fala para mim, mas Kleber, não houve alguma influência? De onde veio essa coisa? De onde eles... Kleber, você desligou seu telefone, mestre. Ativa aí o som. Estão ouvindo? Agora sim. Onde é que eu parei, meus irmãos? Você falou que era uma vergonha, tinha reformados no meio. Ah, beleza. De onde eles tiraram Isso. essa ideia, e esses que são reformados também? Tá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Não tá aparecendo. Kleber, tá escuro, Kleber. Não tá apresentando, não tá aparecendo, não. Tá, peraí. É muito fácil, né? Já tirar toda a tribulação. Se não existir mais nada, é fácil. Pronto. Deixa eu explicar para vocês. Estão me ouvindo? Então, De onde que eles tiraram isso, irmãos? agora sim. Olha só, lá no século XIX, a igreja ela estava se expandindo pelo mundo. Era a época das missões. Estão entendendo? Então, o evangelho ele estava se expandindo de uma forma nunca antes vista. E aí, com essa cristianização do mundo, os teólogos se deixaram influenciar. Eles começaram a pensar o seguinte, gente, nós vamos ganhar o mundo para Cristo. O mundo todo está se convertendo. Não vai haver espaço para não crentes, para influência perniciosa, para influência do maligno. Não vai haver espaço, porque o mundo está sendo evangelizado. Era a época das grandes missões, né? Pelo mundo. E aí eles abraçaram essa crença e deixaram ser influenciados na sua teologia. Você está entendendo? Só que aí, logo depois, no século XX, começou uma ducha de água fria. Por quê? Porque começou com a Primeira Guerra. Lembra, meus irmãos? No começo do século XX veio a Primeira Guerra Mundial, né? E quando a gente começou a respirar depois da Primeira Guerra, veio o quê? A Segunda Guerra Mundial. E aí, para onde que foi o pós-milenismo nesse momento? Foi para o brejo. Sumiu. Por quê?
porque foi por água abaixo toda aquela pretensão de que o mundo ia ser cristianizado, né? De que tudo ia ser uma maravilha, ser uma beleza e tal, né? Só que o pós-milenista, ele é orgulhoso. O bicho é orgulhoso. Ele continua mantendo essa posição, né? Mesmo com todas as evidências contrárias e mesmo com claro ensino bíblico a respeito. Você está entendendo? Então, o pós-milenista é esse aí. É um reformado que ele diz que todas as profecias sobre coisas ruins já se cumpriram, né? Então ele vai ler o Apocalipse, ele olha o Apocalipse e fala bem assim, rapaz, não tem nada para ensinar para a gente não, isso aí já se cumpriu tudinho. Já se cumpriu tudinho, tá? Aí você fala, mas Kleber, lá em Mateus 24 diz também que Jesus ia voltar, então isso já se cumpriu também a volta de Cristo? Meus irmãos, eles chegam até a dizer que aquele texto lá de Mateus 24, Jesus vindo e tal, Jesus veio para eles julgando Israel lá no ano 70 do primeiro século, quando Israel foi destruída, né? Foi destruída pelos romanos. Eles dizem que ali foi Cristo vindo para julgamento, hein? Cristo veio julgar o povo judeu por tê-lo rejeitado e tê-lo crucificado. Então Jesus veio através dos romanos, olha só, para poder exercer o juízo. Então Jesus já veio também. Aquele Jesus lá, que a gente vê em Mateus 24, ele veio no primeiro século, em juízo, através dos romanos. Então vocês veem, meus irmãos, que coisa triste, né? Tudo bem. Vamos lá para a nossa posição agora. O amilenismo. Por que chama de amilenismo? Esse A é um A de negação. Na língua grega, a gente chama esse A de A privativo, é um A de negação. É como você pegar, por exemplo, ateu. O A de ateu é um A de negação, né? Porque nós temos o teísmo, que acredita em Deus, e temos o ateísmo, que não acredita, não é? Então, esse A que tem no início da palavra é um A de negação. Quando você vê amilenismo, amilenista, eles querem dizer que nós negamos o milênio. Eles falam assim, vocês não acreditam em milênio, não, vocês são amilenistas. Por que eles chamam a gente de amilenista? Por que eles dizem que nós negamos o milênio? Porque nós não defendemos Cristo reinando sobre a terra antes do novo céu e da nova terra. Está entendendo? Nós não cremos nisso. Para nós, Cristo já está reinando sim, mas ele não está reinando visivelmente sobre a terra, né? Como dizem os pré-milenistas. Nós não cremos nisso. Então, por causa disso, eles criticam a gente e nos chamam de amilenistas, que é o quê? Negadores do milênio. Para eles, nós defendemos o amilenismo, a negação do milênio. Nessa época em que está tão em voga, né, chamar as pessoas de negacionistas, é como se eles falassem assim, vocês são negacionistas, vocês não acreditam no milênio. Existe um teólogo presbiteriano chamado Américo Ribeiro, esse teólogo Américo Ribeiro, ele lançou um livro faz muito tempo, eu tenho o livro até hoje, vocês, a maioria, não devem nem conhecer. Esse livro dele chama Iniciação Doutrinária e foi lançado pela editora Luz para o Caminho. Já ouviram falar? Luz para o Caminho, né? Era um dos primeiros nomes da editora presbiteriana. Nesse livro, sabe o que ele fala? Que a nossa posição deveria ser chamada de milênio inaugurado. Em vez de chamar a nossa posição de amilenismo, deveria ser milênio inaugurado. Por que, Kleber, milênio inaugurado? Porque ele já está acontecendo. Ele já está acontecendo. O que é o milênio para nós? O milênio para nós é toda a era da igreja. Porque Jesus já está reinando. Então, para nós já vivemos o milênio. Nós já estamos no milênio. Entende? Então, a gente vai agora, irmãos, para o comentário do Apocalipse de novo, lá quando eu comento, né, sobre o milênio, para os irmãos verem como a nossa interpretação ela tem uma base bíblica forte, tá?
Não é coisa da nossa cabeça, não. É uma base bíblica forte. Então vamos ver aqui. Só um minutinho. Apocalipse. Olha só, irmãos. Vamos aqui para o capítulo 20. Por que, Kleber, capítulo 20 de Apocalipse? Porque é o capítulo 20 que fala sobre o milênio. Eles interpretam do jeito que eles querem lá, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a interpretação correta. Vamos lá? Então, você pega Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim, olha. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aqui no Apocalipse, a gente vê que aparece um anjo, não se sabe de onde, quem é esse anjo, mas ele traz na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que ele vai fazer com isso? Ele vai prender, ele vai amarrar Satanás. Olha só, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Essa palavra prendeu, ou prendeu por 1000 anos, essa palavra aqui no original grego, irmãos, sabe o que ela diz? Amarrou. Ele amarrou Satanás por 1000 anos, tá? É isso que ele fala aqui, por 1000 anos. Aí continua, versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos lá. Irmãos, eu não estou falando para vocês que o milênio é agora. Então estou querendo dizer o quê? Que Satanás já está amarrado agora, na era da igreja. Ele já está amarrado. Aí os críticos chegam para nós e falam assim, ó, você está louco mesmo, como é que você vai dizer que Satanás está amarrado se Satanás está vivo e ativo no planeta Terra? Se o apóstolo Pedro diz que ele anda como leão querendo devorar, como é que você fala que Satanás está amarrado? Eu vou explicar por que eu falo isso. Olha, se nós formos lá para Marcos, capítulo 3, presta atenção, hein? Não se perde não, presta atenção. Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 27, olha o que diz esse texto. Marcos 3, 22 a 27. Diz assim, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Aí olha só o que diz o versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Quando Jesus começou a expulsar demônios, os escribas e fariseus que não valiam nada, eles falaram assim, ele está expulsando demônios pelo poder do diabo. Aí Jesus explicou para eles, como é que pode eu expulsar demônio pelo poder do diabo? Se eu estiver expulsando demônio pelo poder do diabo, então a casa dele está dividida, porque é demônio expulsando demônio, não é verdade? A casa dele está dividida, e ela não vai durar muito tempo desse jeito. Então ele quer dizer o seguinte, eu não estou expulsando o diabo pelo poder do diabo, eu estou expulsando o diabo pelo poder do Espírito Santo. E aí no versículo 27 ele explica, ó, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. O que Jesus está ensinando aqui para a gente? Pessoal, presta atenção. Jesus está falando que para poder roubar os bens do valente, o valente aqui no caso seria o diabo. Ele tem que primeiro amarrar o valente. Naquele contexto, o que era isso? Satanás possuía uma pessoa. Acompanhe o raciocínio comigo. Ele possuía uma pessoa.
Jesus tinha que amarrar Satanás primeiro para poder tirar a pessoa do poder dele, tá entendendo? Então, Satanás, ele era amarrado numa área específica. Qual era a área específica que Satanás era amarrado por Cristo? Na área da possessão demoníaca. Vocês estão entendendo? Não quer dizer que Jesus amarrou Satanás e ele não podia fazer mais nada. Pronto, ele estava inerte. Não. Quer dizer que naquela área específica da possessão daquela pessoa, Jesus estava amarrando Satanás. Vocês entenderam? Satanás não ficou inerte para o resto. É claro que ele continua ativo, que ele continua aprontando e tudo, mas na área daquela possessão específica, Satanás teve de ser amarrado. Amarrado. Quando você olha Apocalipse capítulo 20, olha o que diz aqui, ó, que ele lançou no abismo Satanás, fechou e pôs selo sobre ele, para quê? Para que não enganasse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, o que a gente ensina, meus irmãos? A gente ensina o seguinte: Satanás está ativo no planeta Terra, está tentando as pessoas, está aprontando, está como um leão querendo devorar. Agora, numa área específica, ele está amarrado. Qual é a área, Kleber? É a área de enganar as nações. Satanás, durante a era da igreja, ele não pode enganar as nações. Porque se você olhar lá no Velho Testamento, só havia uma nação que seguia a Deus. Qual era a nação? A nação de Israel. Você pode conferir. Lá no Velho Testamento, só havia uma nação que seguia a Deus, a nação de Israel. Ah, mas havia crentes que era de outra nação. Por exemplo, havia Raabe, que era de Canaã, né? Havia Ruth, que era de Moabe, não é verdade? Havia Naamã, que era da Síria, é verdade. Mas eu pergunto, a Síria, ela seguia a Deus? Não. Moabe seguia a Deus? Não. Canaã seguia a Deus? Não. Então, no Velho Testamento, as nações eram enganadas. Na era da igreja, a partir do Novo Testamento, elas não podem ser mais enganadas. É por isso que hoje nós temos crentes de todas as nações. Está entendendo? Não existe mais nação sendo enganada por Satanás. Nós temos crentes espalhados pelo mundo, muito crente de todas as nações. Temos muito crente no Brasil, temos muito crente no Japão, temos muito crente na China, acredite se quiser, mesmo com perseguição, né? Temos muito crente nos Estados Unidos, temos muito crente em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo. Então, antes de criticar os reformados e falar assim, vocês estão doidos. Estão dizendo aí que Satanás está amarrado. Como é que Satanás está amarrado, rapaz? Satanás está aprontando todo dia. Calma, rapaz, calma. Satanás está amarrado só nessa área de enganar as nações. No resto ele está solto. Não tem nenhuma contradição aqui, tá? Aí, continuando, irmãos, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas, olha só, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, eu não falei para vocês que os pré-milenistas, eles falam que Cristo vai reinar visivelmente neste mundo? Eles não falam isso? Pois é. E a gente fala o quê? Jesus já está reinando lá no céu, né? Lá do céu, ele está comandando o mundo, não é? O milênio, meus irmãos, é uma realidade que está acontecendo lá no céu. É por isso que aqui fala no versículo 4, ó, vi ainda as almas, as almas. Irmão, vocês acham que essas almas estão no céu ou estão na terra? Se essas almas estiverem na terra, meu irmão, é Walking Dead. É Walking Dead, é zumbi, filho. Alma na terra, reinando com Cristo? Não tem como.
O milênio que a gente vê em Apocalipse 20 é um milênio que fala sobre o reinado de Cristo lá do céu. Ele está lá no céu comandando a terra. É por isso que quando Jesus falou assim, lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada e tal, ele está reinando hoje, lá do céu, junto com os crentes que já morreram, está reinando sobre o mundo. Não é um reinado terreno, né? Cristo vai vir e vai reinar aqui 1000 anos, não. Ele já está reinando, só que ele está reinando lá do céu, lá do céu. E os pré-milenistas, eles falam assim, não, ele vai ter que vir para reinar aqui, porque ele não está reinando ainda, né? Eles falam isso, tá? Só dele mencionar aqui, vi também tronos, irmãos, esses tronos, quando você lê Apocalipse, toda vez que fala em trono, o trono está onde? Está lá no céu. Não está aqui na terra, não, está lá no céu, né? Continuando. Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem está no céu com Cristo participou da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição, Kleber? A primeira ressurreição foi a conversão em Cristo Jesus. Por quê? Todo ser humano, quando ele nasce morto. Você sabia disso? Todo ser humano, quando ele nasce espiritualmente morto. É por isso que lá em Efésios, capítulo 2, fala assim, ó, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu o quê? Vida. Vida. Todo ser humano nasce morto, mas o crente em Jesus, ele participa da chamada primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição? É a ressurreição do seu espírito. Ele é ressuscitado espiritualmente. Você está acompanhando o raciocínio? Ele participa da primeira ressurreição. E o não crente, Kleber, ele participa da primeira ressurreição? Não. O não crente, ele continua um morto espiritual e vai ser morto espiritual para sempre. Ele nunca vai participar da primeira ressurreição. Ele vai participar da segunda ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? É a ressurreição física. Dessa, todo mundo vai participar. Agora, da primeira ressurreição, só participa o crente. Por quê? É a ressurreição espiritual. É por isso que aqui no versículo 5 fala assim, ó, os restantes dos mortos, quem são esses? São os não crentes. Fala assim, ó, não reviveram, ou seja, não vão participar da primeira ressurreição, até que se completem os 1000 anos. Quando acabar o milênio, eles vão participar de uma ressurreição, mas não é a primeira, não. Eles vão participar da segunda ressurreição, que é a ressurreição física, tá? Dessa aí todo mundo vai participar. Continuando, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vocês estão vendo? Confirmando o que eu falei. Só participa da primeira ressurreição o crente, porque a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Só o crente participa dela. Aí ele explica aqui, ó, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte, Kleber? É só você olhar Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Sabe o que é a segunda morte? O lago de fogo. O lago de fogo. Kleber, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é o inferno definitivo. O crente não participa da segunda morte, que é o lago de fogo, né? Aí ele fala, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, quanto tempo? Os 1000 anos. Já está reinando, já está reinando. Kleber, se eu morrer hoje, eu vou ao encontro de Cristo, eu vou participar do reinado lá com Cristo? Vai, meu irmão. Você vai ser uma daquelas almas, né, que vão estar com Cristo lá. Não é de lá que ele reina do céu? Pois é. Se você morrer, você vai estar junto desse grupo. Continuando, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Olha só, os 1000 anos não está acontecendo agora? Não é a era da igreja? É. Quando acabar os 1000 anos, que é a era da igreja, Satanás vai ser solto. O que ele vai fazer? Ele vai exercer a influência máxima que ele puder sobre aqueles não crentes das nações. Ele vai exercer a influência. O que ele vai fazer? Quem não for crente de verdade, quem for joio até esse momento, meu irmão, vai tirar a máscara, tá? Não é a máscara contra a Covid, não, tá, irmão? Você tá entendendo, né? Vai tirar a máscara, o negócio vai ficar feio. Satanás vai conseguir juntar todos os não crentes de todas as nações para atacar a igreja. Aí no versículo 8, e sairá a seduzir as nações. Olha só, o que ele não conseguia fazer antes, ele só fazia isso na época do Velho Testamento, né? Ele vai conseguir fazer de novo agora, vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Kleber, o que é Gog e Magog? Se você olhar no Velho Testamento, cita lá esse Gog. Esse Gog era um rei lá de Canaã que reinava sobre um lugar chamado Magog. No Apocalipse, eles pegam esse nome como símbolo de todos os não crentes que vão ser inimigos da igreja no final do tempo. Está entendendo? Eles pegam esse rei que existiu lá em Canaã, na época do Velho Testamento, pegam o lugar onde ele reinava e pegam esses dois aí como símbolo de todos os inimigos do povo de Deus que vão atacar o povo de Deus no final da era da igreja, entendeu? Isso é Gog e Magog, tá? O número desses é grande, irmãos? É grande. O número é como a areia do mar. É muito inimigo para o povo de Deus? O que você acha? É muito inimigo para o povo de Deus? Do nosso lado, nós só temos Deus. E aí, o que você acha? Estamos em vantagem ou desvantagem? Do nosso lado, nós só temos Deus. Do lado de lá tem o resto do mundo. O resto do mundo. Gog e Magog. Né? Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Olha só. Eles vão até onde estão os crentes. Vão até onde estão os crentes. E aí, Apocalipse 20 conclui usando uma linguagem que nos remete a quê? A Sodoma e Gomorra. Lembra quando Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus em juízo? Como é que foi? Desceu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu os pecadores, os inimigos de Deus. Ele usa essa mesma linguagem de juízo para dizer o que vai acontecer quando o resto do mundo vier contra a igreja. Deus vai exercer juízo contra os inimigos do seu povo. É isso que vai acontecer. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Eu acabei de falar o que é o lago de fogo, né? É o inferno definitivo, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, né? O anticristo e o falso profeta já vão ter sido lançados lá. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte para os irmãos, só recapitulando aqui, né? O que é o milênio para nós? É um período em que Cristo reina sobre o mundo? É verdade. É um período em que Cristo reina sobre o mundo. É um período em que ele vai reinar sobre o mundo no futuro? Sobre a terra, visivelmente? Não. É um período que já está acontecendo? Sim. Vamos fechar o microfone. Vamos fechar o microfone aí, tá? É um período que ele vai reinar sobre a terra visivelmente? Não. Ele já está reinando lá do céu. Ele já está reinando. É um período em que Satanás está amarrado? Sim, Satanás está amarrado para não enganar as nações. E esse período vai durar quanto tempo? Toda a era da igreja.
quando chegar ao final da era da igreja, Satanás vai ser solto, vai voltar para tentar enganar as nações, vai juntar o maior número de não crentes, vai atacar o povo de Deus, mas vai ser destruído. Ele e todos os que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus vai vir e vai estabelecer o seu reinado. Agora sim, de forma visível sobre a terra, porque vai começar um novo céu e uma nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Kleber. Clara, você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão aí? Paz, queridos, tudo bem? Tudo bem. Irmão Kleber, foi excelente o seu ensinamento e eu pude ver aqui algumas coisas e eu entendo porque muitas pessoas acham que Deus ele ainda não reina ainda nesse tempo, porque em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já do maligno, né? Então, as pessoas pegam esse versículo, só especificamente esse versículo, e entendem que Deus ele não divide o seu reino. Né? Então, assim, se ele está dizendo aqui na Bíblia que já é do maligno, então Deus ele não está habitando ainda. Mas eu entendo perfeitamente, e graças a Deus com esse ensinamento, para nos aprofundar mais ainda no nosso conhecimento, que Deus ele realmente reina em nossos corações, ele reina realmente no coração dos crentes. Né? Então, o mundo já é do maligno mesmo, como você falou. Ele está preso, vai ser solto, mas não faz parte, vamos dizer assim, das nossas vidas, como eu falo, da vida do crente, daquele que crê em Jesus. Então, quero agradecer pelo ensinamento. Isso, o que a irmã tem que sempre lembrar é o seguinte: o mundo jaz no maligno, no sentido de que, se a gente olhar para este mundo, ele segue os passos do maligno. Agora, o maligno pode impedir o avanço do evangelho no mundo, a pregação do evangelho e a conversão dos eleitos? Não, ele não pode impedir. Então, quando a gente fala que Satanás está amarrado só no sentido de que ele não pode impedir o avanço do evangelho no mundo e a conversão dos eleitos. Ele não pode impedir isso. Outra coisa também, esses irmãos que falam para você assim: mas aí a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Pois é, mas isso aí foi escrito onde? Numa carta de João. Antes da carta de João, Jesus, ele falou lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí como é que você concilia, como é que você harmoniza que toda autoridade foi dada para Jesus e ao mesmo tempo diz que o mundo jaz no maligno? Só tem um jeito. Se você entender que essa maneira de o maligno dominar o mundo está debaixo do governo de Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Eu não nego... Tremendo, né? É tremendo isso. Eu não nego que vai falar o mundo jaz no maligno. Meu irmão, o mundo jaz no maligno, mas debaixo do governo soberano de Cristo. E nesse governo soberano de Cristo, ele decidiu o seguinte, o mundo jaz no maligno, mas o meu evangelho vai avançar a si mesmo. O mundo jaz no maligno, mas os eleitos vão ser chamados e vão se converter. O mundo jaz no maligno, mas a igreja vai continuar crescendo. Perfeito, perfeito. Irmãos, alguém com mais alguma dúvida? Bem? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como o Kleber disse aí, igual aquele moço de Eliseu, quando ele achou que o exército que estava sendo para invadir era muito, o Eliseu orou, abriu o olho do moço e ele viu: maior que está ao nosso favor do que aqueles que estão contra nós, né? Isso aí que é a benção. Então, vou deixar aí a palavra agora com o nosso pastor Arley. Bem, excelente aula, boa explicação. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Exatamente. E é por isso que nós estamos no tempo da igreja, como bem colocou aí o nosso bom presbítero Kleber. E as portas do inferno não prevalecerão, não é que eles vão tentar invadir a igreja. Não, pelo contrário, é a igreja que invade o inferno e resgata de lá as almas que eles entendem que tem.
Então, muito legal. Obrigado, Kleber, pelo aprendizado, pelo ensinamento. Deus te abençoe aí. Obrigado, Carlos. Vamos orar em gratidão a Deus por nos dar esse conforto, porque isso é muito mais confortador, muito mais consolador, na minha percepção, né, do que qualquer outro pensamento aí. O cara fica em outras viagens, em outras misericórdia, né? Que Deus nos dê graça para continuar aí fortalecido nesse ensinamento reformado. Oremos. Deus, muito obrigado por essa aula, pelo ensino da Tua palavra, por nos fundamentarmos nela, por acreditarmos na Tua soberania, no Teu poderio sobre a vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito com que a Tua igreja prevaleça. Obrigado pelo Seu poder, pelo Seu reinado, Jesus, por tudo que o Senhor é e faz para nós. Senhor, que esses ensinos possam alegrar, confortar e renovar as nossas alegrias e as nossas vidas, e que em tudo nas nossas vidas o nome de Cristo seja glorificado. Continue com a tua igreja no dia de hoje, trazendo ensinamentos ricos para ministrarmos aos corações que não te conhecem. Que possamos, Deus, como igreja, realmente invadir e cumprir a tua palavra, fazendo assim com que a gente possa despovoar o inferno e povoar o reino dos céus. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Tenham todos um domingo abençoado. Lembrando aí a EBD Amém, das nossas queridos. crianças. Irmãs, lembrando que segunda-feira, 20 horas, já aproveita aqui, ó, o momento de oração, o momento de expandir o reino, é o momento de manter viva essa esperança que o Kleber trouxe para nós no coração. O fim realmente reserva coisas aí duras, mas para os servos do Senhor, com certeza, coisas melhores nos aguardam. Porque as aflições desse mundo não podem ser comparadas com a glória que está preparada para nós. Então, tenham um domingo aí todos abençoado. Graça e paz aí, irmãos. Amém. Muito bom, Kleber, muito bom, Carlos. Amém, pastor. Deixa eu interromper. Isso aí enriquece muito as pessoas que têm, que a grande maioria, na verdade, tem muita dúvida, né? Fica em questionamento. E nossa literatura não consegue alcançar a grande maioria das pessoas que vão aí na cabeça daqueles que ficam aí tendo sonhos e visões, né? E, infelizmente, muita gente ainda vai nessa ideia de visão, de sonho, e esquece de olhar para a verdadeira revelação que é a palavra de Deus. Isso é muito legal. Obrigado.